Hoje eu quero falar com vocês como lidar com a inveja e com a fofoca. Quando você não pode mudar de ambiente, quando você não pode, de repente, o ambiente onde você se encontra nessa situação é um trabalho, de repente é o local onde você mora e por enquanto você não pode mudar. Já aconteceu muito comigo, muito mesmo. Até hoje acontece, no meu caso é com o trabalho e logo eu não posso mudar assim no estalar de dedos. E ainda que eu mude, eu vou trabalhar em outra coisa e de todo jeito, em todos os locais, em todos os lugares que a gente for, a gente vai lidar, vai ter que aprender a lidar com essa situação. É a tal da inveja e a fofoca. Agora, a fofoca já é um pouco diferente, porque a fofoca, ela se dá mais quando a gente tá ali em algum grupo, seja de amigos, seja de colega, seja de parente, seja lá do que for. É quando vem, sabe aquele ditado que diz assim: quando Pedro vem me falar de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Pronto, é sobre isso. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes, tá? A primeira parte aqui eu vou falar sobre a fofoca, sobre a fofoca. A fofoca é o seguinte: o fofoqueiro, ele não. Ele é uma pessoa que, no geral, não, eu vou dizer sempre, porque eu não, eu do meu convívio, eu ainda não, nunca consegui assim conhecer, eu nunca conheci um fofoqueiro, uma pessoa que gosta de fofoca, que gosta de estar nas portas dos outros, que gosta de estar naquela patotinha ali de conversinha. Sabe aquelas pessoas que colocam as cadeiras na frente das casas e ficam olhando a vida da rua todinha? Pronto, basicamente isso. E tem o fofoqueiro em seu ambiente de trabalho, que ele tá ali, ele tá trabalhando junto com você. Mas o vício da fofoca é tão grande que não pode parar, não tem como, não consegue ficar 1 hora, 2 horas sem falar da vida de alguém, sem falar mal, ou seja lá bem do que for que a pessoa diga que vai falar na hora, mas tem que estar falando da vida de alguém, tem que estar falando de alguém, tem que estar falando do fulano. E no geral essas pessoas elas não têm expectativa, elas são pessoas que nunca conseguiram, nunca construíram nada na vida e não nem querem, nunca aprenderam nada de útil na vida, também não querem aprender, sabe? São pessoas que não têm, como eu acabei de falar, realmente expectativa de crescimento nenhum. E aí, se você quer mudar de vida, se você quer melhorar de alguma forma, se você quer evoluir, e você se presta, se passa a ficar nesse grupinho de pessoas que só vivem falando mal da vida do fulano, do ciclano ou do beltrano, você não vai crescer. Eu já falei aqui, já trouxe vídeos aqui para o canal falando sobre a energia da fofoca, tá? Se você quiser ver com mais detalhes lá o que foi que eu falei, você volta aí uns vídeos para trás e procura aí que tá por aí. Mas a energia da fofoca, ela é igual, porque vocês sabem, tudo é energia, né? Nesse nosso universo aqui, e a gente que está estudando sobre mudança de mentalidade, mudança de vida, a gente sabe sobre lei da atração, sobre tudo isso aí, a gente sabe que tudo é energia. E assim como as palavras elas têm poder, quando a gente usa essas palavras para estar só disseminando raiva, disseminando ódio, disseminando inveja, sabe? E muitas das vezes inventando coisa que não existe, que nunca aconteceu, só para fazer mal a outra pessoa, e por aí vai, porque assunto é o que não falta nesse meio de fofoca. Quando a gente fica nesse meio, a energia que a gente acaba vibrando e a energia que a gente consome daquele meio ali, daquela patotinha, porque não tem como você ser um fofoqueiro sozinho, não é? Você tem que ter uma outra pessoa, pelo menos mais uma pessoa para você falar, e aí essa pessoa fala também, e aí começa a formar aquela corrente ali. Então a energia da fofoca ela é triste. A energia da fofoca é a mesma que a gente usa, é a mesma que a gente vibra, é a mesma que a gente precisa para prosperar. Então, assim, ao invés de a gente estar concentrando a nossa energia em fofoca, em estar falando da vida dos outros, em estar preocupado com o que o fulano falou, com o que o ciclano falou, sabe? Aquele negócio, se Pedro, né? Preocupado com o que Pedro falou de Paulo, se a gente fica gastando toda a nossa energia nesse vício, porque a fofoca, assim como a inveja, assim como tudo que a gente faz repetitivamente, se torna um vício, seja para bom ou para ruim, mas se torna um vício. Então, se a gente gasta nossa energia focada nisso aqui, a gente acaba esquecendo da outra parte da nossa vida, de evoluir, de estudar, de procurar crescer na vida. A gente não consegue, porque a nossa energia está focada aqui.
Por mais que você falou um pouquinho aqui sobre a vida de alguém, mas você foi para lá tentar estudar, tentar fazer alguma coisa, tentar desenvolver algum projeto, você não vai conseguir concentração, você não vai conseguir atrair, principalmente atrair o que você quer, porque você está vibrando em frequências diferentes, então tá aquela loucura. Não tem como você se manter alinhado, sabe? Você tem que se manter alinhado ao seu propósito. Aí você fala, tá, Luana, mas assim, eu não falo, eu já saí dessa patotinha, eu já saí desse grupinho, eu não tenho mais contato, assim, de estar participando daquele tipo de situação, participando daquelas fofocas, participando ali das pessoas que sentam ali para estar falando da vida dos outros. Só que não tem como eu me afastar 100%, então o que que eu faço? Não tem como eu, tipo, sumir da vista desse pessoal e não ter mais contato nem sequer para estar vendo, nem sequer para estar olhando para a cara deles. Você não tem como fazer isso. Aí você, então o que é que eu faço? Você faça o que eu faço, porque é isso que eu faço hoje em dia. Eu fui criada num ambiente que é bem complicado, um ambiente que as pessoas estavam mais preocupadas com a vida do vizinho do que em melhorar a própria vida. E olha que a vida estava um desastre. Não é por falta de problemas ou de boletos para pagar, não. Tinha e tinha muito. Mas era muito mais cômodo estar falando ali o que o vizinho fez ou deixou de fazer, o que o vizinho comprou ou deixou de comprar, do que procurar resolver o problema da própria vida. Eu fui criada num ambiente assim. Dentro da minha casa era assim, sabe? Aí, o que foi que eu fiz? Como eu estava dentro da minha casa, eu não podia, tipo, sair daquele ambiente, então eu não participava. Quando começava a falar, ou quando vinha puxar algum tipo de assunto, eu não participava. Eu digo, não, tá bom, eu vou ali que eu vou fazer, tô ocupada, eu vou fazer tal coisa. Mentira, muitas vezes eu não ia fazer, mas eu saía, eu me saía para não participar. Aí isso pode ser um ambiente de trabalho. Então, como é que você faz quando você tem que conviver com pessoas que, na grandíssima maioria das vezes, está mais preocupado com o que o fulano está fazendo, com que ciclano não está trabalhando direito. Olha, tu vê se o fulano ali está fazendo besteira. Eu não vou dizer nada. Sabe essa situação? Você se sai, você não participa. Você sai assim de uma forma que a pessoa não vai nem perceber. Entendeu? Quando começar a falar, é assim que eu faço. No meu trabalho, eu tenho contato diretamente com os clientes. Então, muitas e muitas e muitas e muitas e muitas vezes eu tenho que me sair, eu entro em outra conversa, eu puxo outro assunto para contornar a situação, para que não fique aquela. Porque eu sinto mesmo que a energia fica densa, a energia fica complicada, fica difícil quando começam a entrar em assuntos de terceiros e falar da vida dos outros. Então, quando começa a falar, eu digo, é mesmo, né? Mas olha, tu fizesse tal coisa que tu dissesse que ia fazer, deu certo aquilo que tu estava planejando? Não, mas é assim mesmo, você continua. E aí eu já puxo outro assunto para sair, para tirar de tempo. Enquanto o tempo que eu preciso estar ali, eu começo a tirar de tempo aquele tipo de assunto que não é nada produtivo, para que eu não tenha que ficar o tempo que eu precisar ficar ali, para que eu não precise ficar aquele tempo ouvindo ou então muito menos participando, sabe? Daquele tipo de conversa, daquele tipo de conteúdo que não agrega em nada. Eu sei que não agrega na minha vida. A pessoa certamente sabe que não agrega na dela, mas ela gosta. Só que eu não quero estar participando. Então, como eu tenho contato direto com os clientes, então eu tenho que fazer dessa forma, para não deixar de atender os clientes e me prejudicar financeiramente, né? E também não ter que mudar o trabalho, largar, sei lá, tomar uma atitude ou sair no prejuízo, sabe? E muitas vezes isso pode ser a sua situação também, no trabalho, que acontece muito. Eu vejo muito acontecer isso nos trabalhos, nas empresas, onde você trabalha, seja lá onde for. Não importa o ambiente, não importa o tamanho do prédio, não importa. Acontece em todos os lugares. Nós estamos sujeitos a isso todos os dias. Então, é isso que eu faço com a questão da fofoca. Eu não participo, certo? Eu não participo, não tenho contato com essas pessoas, procuro não me juntar, procuro não, sabe? É tipo, oi, oi, tudo bem? Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, e só. Quando é em ambiente que eu não posso sair, que eu não posso evitar ali, de estar ali com aquela pessoa, naquele momento, eu vou tirando de tempo. Eu tiro de tempo para não participar, realmente, para não estar emanando, para não estar vibrando naquela frequência. Então eu tiro de tempo. Agora vamos para a parte 2 do vídeo, que é falar da inveja. A inveja, que também anda junto com a fofoca. Vocês devem concordar comigo, né? Se vocês concordarem, deixa aqui nos comentários, porque a inveja, ela sempre anda lado a lado com a fofoca. Porque quando o invejoso, ele sente a inveja, né? Ele começa a falar mal e aí desencadeia um monte de outros vícios nocivos, e aí quando pensa que a pessoa está só atraindo desgraças para a vida dela, e depois
tá sofrendo e não sabe, diz que não sabe o porquê. Porque a inveja, o invejoso, nada mais é do que uma pessoa que não é que ele quer aquilo que você tem, ele não quer que você tenha. É diferente. Eu demorei um tempo para aprender isso, eu demorei um tempo porque eu ficava pensando, primeiro, a primeira coisa que eu pensava, que eu acho que é a primeira coisa que todo mundo fala, mas eu não tenho nada na vida e as pessoas colocam inveja em cima de mim, as pessoas têm inveja de mim, eu não tenho nada. Imagine se eu tivesse. É ou não é verdade? E a segunda frase que a gente mais fala, além dessa que eu não tenho nada, as pessoas me invejam, é o porquê que fulano tem inveja de mim. Só era fulano fazer aquilo que eu fiz, que fulano também ia conseguir. Ah, por que que fulano tem inveja porque eu comprei um celular? Fulano nem sabe que eu parcelei esse celular em 12 vezes, só ele pegar um cartão e parcelar também que ele vai ter o mesmo celular. Só que eu demorei tempo para aprender isso, para entender isso, na verdade, que o fulano, ele não quer o celular que eu tenho. O fulano, ele não quer que eu tenha o celular. Vocês entenderam? Então, quando a gente entende isso, a gente para de sofrer, a gente para de se preocupar, de se importar. Acho que a palavra certa é essa. Por quê? Porque o problema não sou eu, não tá comigo. Não é porque eu não tenho nada e fico atraindo inveja, ou porque eu sou um imã para inveja, ou porque por um tempo eu achei que eu era isso. Eu achei que eu era um imã para inveja, eu começava a procurar o que é que eu tinha, o que é que na minha vida estava errado, que eu atraía esses tipos de pessoas para estar, sabe? E a inveja é complicada, a energia da inveja. A energia da inveja ela é forte, ela é pesada, a gente tem que estar se blindando de tudo quanto é forma, porque de repente você sabe quando as coisas estão tudo bem, e aí de repente você recebe uma pessoa na sua casa, e aquela pessoa, a partir do momento que ela bota o pé dentro da sua casa, quando ela vai embora, o negócio começa a desandar e você não sabe o porquê, que começou a quebrar os seus elétrons, começou a você não conseguir apagar suas contas, começou a faltar comida, parece que entrou um espírito, sabe, devorador dentro da sua casa que sai destruindo tudo, só porque uma pessoa entrou na sua casa. Eu tenho quase certeza que deve ter acontecido pelo menos uma vez aí na sua vida. Já aconteceu comigo, e o pior, eram por pessoas, sabe, muito próximas. Não vou citar nomes aqui, mas pessoas muito, muito, muito próximas mesmo. Eram pessoas que, sabe, não era pra tratar daquele jeito. E ficava daquele jeito. Então, o que é que eu faço com a questão da inveja? Eu sabendo que não sou eu que sou um imã, eu sabendo que não é pelo que eu tenho que as pessoas me invejam, eu sabendo que o invejoso, ele não quer ter o que eu tenho, ele só não quer que eu tenha, eu já abri mão, né? A primeira parte, então o problema já não é comigo. Então, o que é que eu vou fazer para me blindar desses ambientes? Primeiro ponto é sempre você se afastar. Sempre, eu já falei isso em outros vídeos aqui do canal, é sempre você se afastar, você cortar vínculo com essas pessoas, né? Você não ter mais contato. Se você puder mesmo, você cortar aquela pessoa da sua vida. Tipo, vai pra lá, eu não quero nem olhar pra tua cara, eu não quero nem cruzar com essa pessoa ali na rua pra passar na mesma calçada. Só que tem a segunda situação, que é aquela situação que você tem que conviver com aquela pessoa, seja lá porque é por conta de ambiente de trabalho, na grande maioria das vezes é porque é ambiente de trabalho, ou seja lá, alguma coisa que você faz ali, em algum ambiente ali que você tem que estar convivendo com aquela pessoa, pelo menos por algumas horas ali. Que mais uma vez é mais o caso de trabalho. Então, o que é que eu faço? Porque eu lido com pessoas assim, eu trabalho com pessoas assim, sabe? Eu atendo pessoas assim. Aí você pode me perguntar, tá, Luana, mas se você atende pessoas assim, por que então você não deixa de atender? Porque eu não posso misturar o pessoal com o profissional. Eu sou muito assim, eu sou muito profissional naquilo que eu faço, eu procuro ser o mais correto possível e separar as coisas o máximo possível. Então eu não posso pegar, porque eu percebi que a pessoa tem inveja ali de mim e parar de atender a pessoa porque ela tem inveja de mim. Não, eu tenho que continuar, porque eu sou uma profissional, só que eu tenho que, já que eu percebi, eu tenho que me blindar. Então o que é que eu faço? Quase a mesma coisa que eu faço com a fofoca, só que com a fofoca eu procuro tirar de tempo. Né? Eu procuro falar sobre outras coisas naquele momento que eu tô ali para não ter que estar participando daquele tipo de conversa. E na grande maioria das vezes dá certo. Dá super certo. A pessoa começa a entrar em outros assuntos, começa a falar de outras coisas e esquece por um tempo de falar mal da vida dos outros. Só que com a inveja é o seguinte, não tem como você tirar de tempo a inveja, não tem como você tirar de tempo a pessoa que tá ali lhe invejando. Então o que é que eu faço? Quando eu percebo que a pessoa ela tem inveja, e aí como eu falei pra você, a inveja
o invejoso, na grande maioria das vezes, grandíssima, 99% das vezes, ele não quer aquilo que você tem, ele não quer que você tenha. Então, sabendo disso, eu não conto nada das minhas conquistas para essa pessoa, já não conto para ninguém, mas me policio o máximo para essa pessoa não saber de nada, para não deixar escapar ali em um momento de conversa nada. Isso nem nada que eu compro, que eu comprei, nada que eu tô pensando em fazer, o que eu já fiz, nada que eu comi, eu deixei de comer. Então, eu fui aprendendo, conforme as coisas que iam acontecendo na minha vida, eu fui aprendendo a lidar com essas situações, porque são situações que a gente vai ter no decorrer da nossa vida. Não tem como a gente evitar, a gente não tem como adivinhar, e ainda que a gente saiba ali, como eu falei, a gente percebe, a gente sente, certo? Esse tipo de coisa a gente sente, a gente sabe. Mas ainda que você percebeu ali, que você sentiu, que você tá sabendo que aquela pessoa ela não quer o seu bem, ela não quer que você tenha nada na sua vida para que a vida dela fique confortável, porque a partir do momento que você conquista alguma coisa, você tá esfregando na cara dela que ela não tem porque ela é incompetente. Porque essa pessoa é um zero à esquerda, não presta para nada, entendeu? Então, essa pessoa, quando você consegue alguma coisa, ela fica com raiva, ela fica com ódio, ela fica com ranço, com inveja. Por quê? Porque ela não quer que você tenha. Porque se você não tiver, você tá pau a pau com ela ou mais abaixo que ela. Dessa forma, ela se sente, sabe? Uma pessoa produtiva, uma pessoa importante, sabe? Ela não tem o ego dela ferido ali. Ela não tem ninguém esfregando na cara dela, olha, eu consegui, tu só não consegue porque tu é incompetente. Olha, eu consegui, tu só não consegue porque tu só leva a vida e tá invejando e falando da vida dos outros, ao invés de cuidar da tua. É basicamente isso. Então, eu sabendo que o problema é esse, que a pessoa ela não quer que eu tenha, não quer que eu tenha nada, eu procuro não falar nada, eu procuro não contar nada, nada do que acontece comigo, seja de bom ou seja de ruim é que eu não conto mesmo, porque aí, quando você conta pra alguém que você conseguiu alguma coisa, ou que você comeu alguma coisa boa, ou que você saiu pra algum lugar bom, e a pessoa tá até, né, feliz quando você fala, o semblante da pessoa cai, na mesma hora a inveja é tão grande que ela não consegue nem disfarçar. Da mesma forma, é o contrário. Se você conta que aconteceu alguma coisa ruim com você, a pessoa, poxa, ela se compadece, se compadece. Poxa, que triste, que isso, aquilo, outro. Mas por dentro, ela tá, sabe, vibrando de alegria, vibrando de felicidade. E quando você dá as costas, aí começa a comemorar, depois encontra outra pessoa para falar, olha, tu viste a fulana ali se lascou. Então, assim, eu fico neutra. Eu fico neutra, eu acho que essa é a dica mais importante que eu tenho para dar para vocês, porque é o que eu faço mesmo, eu concentro muito nisso, porque às vezes a gente tá conversando com a pessoa e a gente não se dá conta, quando a gente pensou que não, a gente já falou alguma coisa que não devia falar. Então, eu me policio mesmo quando eu tô com essas pessoas para não falar nada daquilo que eu não preciso falar, para não falar nada daquilo que nada além do que eu precise realmente falar, sabe? Para não acabar contando, seja lá alguma coisa de bom ou seja lá alguma coisa de ruim, eu não conto nada. Tanto para a pessoa, se eu contar de bom, ela não está desejando o meu mal, mais ainda do que deseja, porque vai saber que eu consegui, vai saber que eu estou planejando. Se a questão for planejar e você estiver pensando em fazer alguma coisa e você contar, aí é que piorou. Pode esquecer que você não vai conseguir tirar isso do papel, não. E coisas ruins porque fica vibrando, sabe? Achando ruim, achando bom, comemorando ali o que aconteceu de ruim na minha vida. Então eu procuro fazer isso, eu procuro evitar mesmo, eu evito ao máximo, eu só converso ali o básico do básico. Se é um ambiente que você não tem como se afastar, então você não precisa também participar tipo, se compadecer ali daquele tipo de conversa. Então, quando a gente sente essas coisas, quando eu sinto, quando eu sei que aquele tipo de pessoa, eu não posso ter uma conversa muito longa com ela, eu começo na fofoca, eu vou tirando de tempo, na inveja, que é quase tudo a mesma coisa, né? Mas eu separei por partes para vocês entenderem. Que na fofoca tem como a gente tirar de tempo, porque a fofoca é mais falando. Agora, quando é a inveja, quando a inveja está envolvida, então você já tem que partir para outras táticas, que não tá falando demais o que acontece na sua vida, também não tá puxando muito assunto, sabe? Para não tá gerando fofoca ou tá gerando curiosidade, e a pessoa vai perguntar ainda mais e você vai ter que ser deselegante porque você não vai falar da sua vida, você não vai contar aquilo que a pessoa está querendo saber, então você vai conversando o básico do básico e apressa ali o que você tem que fazer. Apressa ali as suas obrigações para você poder ir embora logo para longe daquela pessoa. Aí você me pergunta, Luana, mas se é um trabalho que eu tenho horas para cumprir?
Eu entro tal hora e só posso sair tal hora. Você consegue. Se você tiver que fazer alguma coisa com aquela pessoa, você faça ali rapidinho e pronto, agora fica aí, tu termina que eu vou fazer tal coisa. E aí você vai fugindo dessa pessoa. Uma hora você vai sair desse trabalho, uma hora você vai precisar mudar. Que a gente tá mudando, a gente tá sempre em constante movimento, a gente tá sempre mudando, sempre procurando outras coisas. Então é isso que eu faço, tá? Eu achei interessante trazer isso aqui para vocês porque aprendi a lidar com isso, só que percebi que não é um caso isolado, não é uma coisa que vai acontecer uma ou duas vezes na sua vida. A gente tá sujeito a conviver com isso, então a gente tem que aprender a lidar. Eu acho que a palavra certa é essa, é aprender a lidar. Então, você aprenda a lidar com essas pessoas, com esse tipo de situação para não ser prejudicado, tá bom? E a forma que eu faço é essa, é a mais eficaz, é o que mais funciona para mim. Então, a gente tem que se manter à distância dessas pessoas e quando não puder, sabe, conversa o mínimo possível, o básico do básico, não conta nada do que está acontecendo, faz ali o que tem que fazer e desaparece de perto dessa pessoa, tá? Essa é a dica que eu tenho para dar para vocês, é o conselho que eu dou para vocês a respeito da inveja e da fofoca, tá? Porque isso afeta em muito a vida da gente se a gente não abrir o olho, a vida da gente despenca de uma forma que você não tem nem noção, não consegue nem imaginar, tá? Então é isso. Eu espero ter conseguido ajudar vocês, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se não for inscrito, se inscreve aqui no canal. Se não deixou o like, deixa o like aqui para mim, que você já ajuda bastante no meu trabalho. E comenta aqui embaixo o que é que você quer que eu traga, qual o tipo de conteúdo que você quer que eu traga. Teve umas pessoas que comentaram aqui, já estou preparando vídeos sobre os assuntos que as pessoas me pediram, que vocês me pediram. Eu agradeço bastante pela colaboração, tá? De vocês aqui. Beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!